E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que hoje seja um excelente domingo para vocês, um domingo de eleição, de escolhas, né? Quase que o Brasil todo. E legal que a gente também vai falar um pouco sobre isso, sobre as escolhas. É muito legal que acabou casando uma coisa com a outra. Então, mas para iniciarmos, vamos orar, vamos pedir que nosso Pai nos abençoe, nos guarde e nos dirija nessa aula de hoje. Senhor Deus, obrigado por tua bondade, te peço a tua misericórdia sobre nossas vidas, te peço, Deus, especialmente sobre esse dia de hoje, que nós estamos escolhendo o nosso futuro prefeito, que a tua boa mão esteja sobre o vencedor, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para escolher a pessoa mais correta para estar diante desse mandato. Que o Senhor abençoe nosso povo, nossa população, e que possamos ser dirigidos por Ti mesmo, e que acima de tudo, Deus, a nossa esperança não esteja em homens, mas a nossa esperança esteja em Ti, meu Deus. Muito obrigado, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós vamos trabalhar a segunda parte da nossa lição que começou na semana passada, e o título da nossa lição é Procura-se Servos. Hoje especificamente nós vamos trabalhar sobre o que os apóstolos e a liderança da igreja primitiva, como ela fez para que escolhessem novos diáconos, pessoas que servissem à mesa das viúvas. E aí a gente vai ver como é que se deu todo o processo, qual foi a fala unânime dos líderes da igreja e o entendimento da igreja e a concepção da igreja e a escolha, e além da escolha depois a ordenação desses líderes. Mas vamos ler o nosso texto bíblico, encontra-se em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Abra sua Bíblia aí e vamos acompanhar, então acompanhe comigo aqui na tela. Diz o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os discípulos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a igreja de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sobre a nossa lição, resumo: a igreja deve ser o celeiro, o local em que podem ser encontrados servos e servas de Deus prontos para servir ao Criador, ao nosso Salvador. Então a igreja tem que ser o celeiro, o local onde tem muitas pessoas para, quando precisar, para boa obra, para se disponibilizar para um tipo de serviço, seja um oficial, seja um líder de grupo, seja um líder de sociedade eterna, seja o que for, seja um professor. A igreja ela tem que ter muitas pessoas preparadas para, quando chamar para o serviço, estar apta e servir. Legal? Semana passada a gente teve uma proposta que foi: o velho homem precisa ser ensinado, os problemas da igreja são para ser resolvidos e não para pôr debaixo do tapete, e como a liderança resolveu o problema das viúvas. Então a ideia é que sempre nós precisamos ser ensinados em todos os momentos, e o texto bíblico nos ensinou na semana passada sobre isso. O segundo momento foi que os problemas têm que ser resolvidos e não para pôr para debaixo do tapete. Então nós trabalhamos também sobre isso, que os discípulos, os líderes da igreja, lhes deram solução para aquele caso que chegou à mão deles. E o terceiro foi que como a liderança resolveu o problema. E aí nós falamos que a liderança reuniu em conselho, e através desse conselho ela conseguiu resolver os problemas
das viúvas que vieram e apresentaram a eles aquele grande dilema. E hoje nós temos uma proposta para dar sequência a essa aula da semana passada. Hoje nós vamos falar também de 3 assuntos, que são: quem eram esses homens? Esses homens eram destacados na comunidade, segundo, homens reconhecidos na sociedade, e terceiro, homens acompanhados pela sabedoria e pela piedade. Então, convido você para fazer essa viagem e vamos aprender com a palavra de Deus o que Deus tem para nos ensinar na tarde de hoje. Show? Vamos lá. Primeiro, destacados na comunidade. Não poderia ser gente estranha. Impossível você escolher para liderar o povo pessoas estranhas, de fora da comunidade, para não correr o risco de escolher pessoas que não estivessem experimentado a conversão genuína. Então era necessário que houvesse o conhecimento de toda a comunidade, quem eram esses irmãos, para poder saber da índole desses irmãos, para poder, dentre eles, escolher essas pessoas. Então, a primeira coisa que eu destaco no versículo é que o líder da igreja, o conselho da igreja, ela deu ênfase a um assunto. Primeiro, Atos 6,3 diz assim, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. Há uma parte aqui, eu não sei porque está no texto o número 7, né? Não sei se o cálculo que eles fizeram, 7 pessoas resolveriam, mas o 7 ele é um número interessante, que é o número do perdão, da perfeição, do nascer de novo. Então é muito interessante essa questão do 7, né? Mas eu não sei se o 7 era a quantidade que se tinha para administrar todas as questões desse pequeno problema, ou se 7 eles estavam dando ênfase à perfeição do trabalho. Mas vamos lá, só uma parte, fechou a parte. Escolhei dentre vós homens cheios de boa reputação. Então, nós vamos a alguns critérios para se escolher esses irmãos dentro da comunidade. O primeiro que me chama a atenção é qual foi o critério que os discípulos usaram. Em Atos capítulo 1, nós vimos que os discípulos eles se reuniram em comunidade. Eram mais ou menos 120 pessoas que estavam no cenáculo. Como tinha morrido Judas Iscariotes, Pedro se levantou e disse entre os irmãos: olha, é necessário que, ele citou até o Salmo, que outro tome o encargo, aquilo que foi deixado, que foi aquele cargo de liderança. Então nós necessitamos escolher mais um discípulo ou mais um apóstolo para compor o colégio do apostolado. E aí eles também estabeleceram um critério de escolha. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo de 21 a 26, Atos capítulo 1, versículo de 21 a 26, para ver o critério em que os irmãos utilizaram para escolher esse novo discípulo. Então, Atos capítulo 1, versículo 20, a partir do 21, diz assim: do 21 até o 21 e 22, diz assim: depois de toda essa situação aí que eu falei, que era necessário outro tomar o encargo de Judas, aí a liderança da igreja disse assim, 21: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou com nós. Então esses homens, era necessário que eles tivessem também andado com Jesus durante todo o período de preparação dos discípulos. Aí ele diz desde quando? Ele diz, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então é necessário que desde a época do batismo de João, em que Jesus foi batizado lá no Jordão por João Batista, até o momento em que Jesus foi assunto aos céus, até Atos capítulo 1,
versículo 8, ou Mateus 28, em que Jesus ele vai subindo na presença dos discípulos e vai dizer: olha, de pregar o Evangelho. E durante esse período, essa pessoa deveria ter acompanhado tudo isso para ser testemunha fiel. E qual era a ideia? Então a ideia aqui era que havia critérios para se escolher um líder. Um líder não se escolhe de repente do dia para a noite. Um líder da igreja não é alguém desconhecido que de repente apareceu na comunidade e você não sabe quem é. Então a primeira coisa é escolher dentre vós, dentre a igreja. A igreja comece a olhar para os irmãos da igreja. Lá naquela comunidade, naquela situação do texto, eles olharam para a igreja e eles tinham um critério. O critério que foi colocado naquele período lá, que nós demos o exemplo aqui, foi que ele tivesse andado com Jesus desde o início do batismo até a ascensão de Jesus. E aqui o critério é que eles sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que nós vamos falar mais na frente. Mas sempre tem que haver um critério, nada é à toa, tem que ter critério. Então, o primeiro critério: olhe para dentro da igreja, não para fora, olhe para dentro. Nós temos o conselho de Jetro, que de repente, eu falei na semana passada que Moisés estava se acabando lá do início da manhã até tarde da noite, resolvendo a causa dos irmãos que tinham alguma demanda para trazer a ele. E aí o Jetro disse: olha, tu vai morrer e o povo também vai. Escolhe homens cheios de sabedoria, homens que possam te ajudar a julgar, homens sábios. E aí mais um critério: sempre que existe uma escolha, existe um critério. Olha para a igreja e usa critério para poder a igreja entender sobre essa questão de liderança. E eu gostaria de destacar esse critério. Eu falei critérios bíblicos que estão dentro da Bíblia, mas eu vou trazer um outro critério bíblico que a Bíblia menciona o que Deus fez, assim, uma escolha de Deus para os homens. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o 3. Muito legal essa história, que dá uma base para a gente entender sobre qual a função da igreja na escolha de ser líderes. O Espírito Santo de Deus nos ensina exatamente isso. Existe um critério: olhe para dentro, mas não é só olhar para dentro. Não é o meu amigo, não é o meu vizinho, não é a pessoa que eu gosto muito vai liderar a igreja. Mas o Espírito Santo nos ensina o que a gente tem que fazer. Ao invés de ligar: aí fulano, vota no meu marido, vota no meu amigo, vamos votar no fulano, ele é gente boa. Não é esse o critério. O Espírito Santo mostra o que a igreja tem que fazer, além de olhar para dentro da própria igreja. Atos 13, versículos de 1 a 3, vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, então pessoas altamente qualificadas. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Continuação do texto: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então existiam várias pessoas que estavam, podemos dizer, concorrendo a um cargo de missionário, né? E aí pessoas qualificadíssimas, porque o texto diz que eram profetas e mestres. E aí vamos ver o que o Espírito Santo de Deus ensinou aqui. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, então todos eles, toda a igreja, estavam servindo ao Senhor e estavam jejuando, assim como esses líderes também. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então o Espírito Santo ensina que a igreja deve se prostrar diante de Deus, jejuar e orar, pedindo sabedoria para escolher dentre os irmãos as pessoas mais qualificadas para estar na liderança da igreja. Então é algo bem diferente do que a gente vê na política de hoje. Outro dia, um certo político, dentre esses que estão concorrendo
à Prefeitura de Manaus, disse o seguinte: o repórter perguntou quais são os seus projetos para melhorar Manaus. Ele disse, para ser melhor do que o seu concorrente, ele disse assim: eu simplesmente vou dizer o que tem de pior no meu concorrente e assim a população vai escolher o menos pior. Que proposta, né? Que coisa assim para se apresentar, né? Para uma proposta de um governo. Então tudo isso faz parte do mundo. O mundo puxa a rasteira, o mundo compra voto, o mundo faz coligações, o mundo faz arranjos, o mundo faz campanha política, o mundo faz um monte de coisa sórdida e suja. Mas na igreja, não. Na igreja não pode ser assim. Quando a igreja começa a ter atitudes desse jeito, é uma igreja que está contaminada com o mundo, está trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Quando isso acontece é terrível, porque a liderança que vai surgir são líderes despreparados, líderes não qualificados por Deus. E os líderes qualificados por Deus, Deus mostra como fazer. Igreja, oração e jejum, pedindo a orientação de Deus, das pessoas que vão concorrer àquele cargo, que Deus escolhe, e que a igreja possa ter uma sábia decisão, e que Deus aprove, e que eles sejam empossados para a honra e glória de Deus e para a edificação do povo de Deus, não para a sua própria edificação, não para o seu próprio umbigo, não para um grupo pequeno de pessoas, representar um grupo pequeno, mas o representante da igreja é para orientar a igreja a caminhar nos caminhos do Senhor. É assim que se escolhe um líder diante da igreja. Então, primeira parte, dentre vocês existem pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, para escolher as pessoas mais qualificadas, mas existem todos esses critérios. Em segundo lugar, reconhecidos na sociedade. Na decisão dos apóstolos é necessário que, além do critério de destaque na comunidade, ser uma pessoa conhecida entre os irmãos, as pessoas escolhidas fossem reconhecidas na sociedade também, fora da igreja, sendo de boa reputação, ou seja, bem conceituado, afamado entre as pessoas de fora, não é entre as pessoas de dentro, mas entre as pessoas de fora. Que hoje em dia a situação está bem difícil, porque quando as pessoas que fazem parte da igreja começam a se envolver com as coisas desta terra, nós temos que entender uma coisa, igreja: nós somos mensageiros que não fazemos parte desse lugar, nós não somos dessa parte, nós somos extraterrestres que estamos aqui na terra numa missão especial que Deus nos comissionou, e assim que a gente terminar a nossa missão, nós vamos de volta ao Pai para viver com Ele eternamente. Só que algumas pessoas, elas não conseguem entender que elas estão em missão. As coisas do mundo começam a fazer parte dos desejos e das necessidades pessoais desses missionários, desses extraterrestres que somos nós. E quando a gente começa a se envolver com os negócios desta terra e começa a cobiçar as coisas desta terra que não fazem parte da nossa vida, somos administradores? Sim, nós somos administradores das coisas de Deus, não administradores de nós mesmos, das nossas coisas, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Foi Deus que nos deu o que nós temos hoje para administrar. E aí acontece que algumas pessoas que fazem parte da igreja, que às vezes até têm um novo nascimento, começam a fazer negócios espúrios e sujos aonde andam, nos lugares onde essa pessoa trabalha, nos lugares onde ela negocia. E querendo ou não, ela é difamada, e a igreja é difamada pelas atitudes dela. Ela tem uma fama as pessoas dizem, desculpa as palavras, de pilantra, de enganador. Aquele ali é crente, aquele cara é da tua igreja, aquele é o maior pilantra que tem aqui, é enganador. É um cara que usa de sujeira para se dar bem.
A sociedade mostra quem é esse líder, ela dá resposta para a sua pergunta. Então é necessário que você também, que está orando, buscando a Deus, que vai escolher pessoas de dentro da nossa comunidade, que você procure também essa pessoa fora da comunidade. O que as pessoas falam dela fora da comunidade? Quem é essa pessoa fora daquele espaço físico de templo, que é o anjinho de candura, mas lá fora esse homem se transforma. Esse homem é totalmente diferente daquilo que você vê no dia a dia. A sociedade precisa dizer quem é esse homem, quem é essa mulher, quem é essa líder, para poder nós escolhermos pessoas de bom caráter, de boa fama diante das pessoas de fora. Olha o nosso texto. Mas irmãos, escolhei dentre vós, nós já falamos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, aparentemente é um serviço simples, servir as mesas da viúva, mas não é simples não. Uma pessoa maldosa, ela não tem misericórdia. Quando ela vê a viúva e as suas necessidades, ela não sente no coração o desejo de ser dadivoso. Ele é mau, ele é egoísta, ele serve a seu próprio umbigo, ele começa a desconfiar, essa pessoa está enganando, e começa a colocar um monte de suposições para não dar, para não ajudar. Não é qualquer um não. Não é qualquer um que tem um coração de servo não, que está apto a servir. Não é no meio da comunidade, mas tem um coração de serviço. Alguém que busca estar constantemente em serviço, tem aquele olhar muito além das pessoas comuns. As pessoas comuns olham para a necessidade do outro e não sentem absolutamente nada. O diácono, o líder da igreja, ele olha para a necessidade dos santos e ele fica com o coração machucado, ele fica inquieto. Enquanto ele não resolver aquilo, ele não vai lá e leva alguma ajuda para aquela pessoa, seja ajuda física, seja uma cesta básica, mas também uma ajuda espiritual. Olha a sua responsabilidade, né? Às vezes não é só o alimento, não é chegar aqui, abrir a porta, joga o alimento dentro da casa, entra no carro e vai embora. Aquela pessoa está precisando de uma palavra, e aquela pessoa, se Deus enviou um líder, um diácono ali naquela casa, naquela mesa, e o diácono também ele deve ser hábito na palavra para ensinar. Às vezes a pessoa, será que Deus esqueceu de mim? Se não, Deus não esqueceu de você, tanto é que Ele me enviou aqui, Ele me trouxe aqui. E com as palavras você vai fazendo aquela pessoa entender a bondade, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus por ela, o período que ela está passando de dificuldade financeira, que isso não é sempre, isso vai passar. Então tudo isso tem a ver com a pessoa que vai estar sendo escolhida para liderar, escolhida para olhar. Aquele necessitado que chega na igreja, o diácono ele tem que ter discernimento, o líder da igreja precisa disso. Não é qualquer um, não, isso daqui é safado, isso não presta. Discernimento espiritual. Senhor, eu não sei o que fazer nesse momento, me ajuda para eu poder não estar sendo injusto, tirando de uma pessoa que tem necessidade de eu ajude e colocar essa ajuda para uma pessoa que está usando de má fé comigo. Me dá sabedoria. Então, no coração do líder da igreja, ele sempre tem que ter essa busca pelo Senhor. Me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá cuidado pelas pessoas, me dá um olhar amoroso, me dá um olhar misericordioso, me faz ser assim. Não é qualquer um não serve. Qualquer um não serve para estar na liderança da igreja de Deus. Lá fora, os homens escolhem qualquer um por vaidade, por dinheiro, por compra de votos, seja lá a falcatrua que for. Mas na igreja, qualquer um não serve. Precisa ser servo,
precisa ser cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Nós temos aqui uma definição de diácono, é aquele que ama servir. Se a gente fosse fazer uma definição de diácono, é aquele que ama servir. Se a gente for fazer uma definição de presbítero, presbítero é aquele que ensina e lidera a igreja. Não dá para você escolher um líder, seja diácono, seja presbítero, que não tenha conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus chama de neófito aquele que não tem conhecimento das Escrituras, é um bebê espiritual. Como que uma pessoa vai ensinar, como que uma pessoa vai liderar, se ela não tem conhecimento bíblico? Se ela não é um homem que ama a Deus, que ama os caminhos do Senhor, que lê a palavra de Deus, que pede orientação do Senhor, como é que uma pessoa dessa pode liderar? Ah, mas ele é meu amigo. Se ele não for líder, ele continua sendo teu amigo. Ah, mas ele vai lutar pelas nossas causas. Se tu tiver um problema na aula passada, nós ensinamos, leva a liderança da igreja, a liderança a resolver. Não teu amigo lutar pelas tuas causas. A tua causa pode ser injusta, pode ser uma causa que vai contra as pessoas, contra o necessitado. Então não é para o seu bel prazer você escolher um líder. Esse líder ele tem que estar apto para o ensino, ele tem que estar apto para a liderança da igreja. Esse é o líder. Esse é o líder que Deus escolhe. E tem um texto bíblico, na verdade tem vários textos bíblicos, mas eu vou pegar o texto de Tito. Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Abra sua Bíblia em Tito. Tito 1. Ou de Timóteo. Tito 1 de 5 a 9. Tito 1 de 5 a 9. Diz assim o texto: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aí ele vai dizer o que ele prescreveu: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, e não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O neófito não consegue convencer quem está contraditando a palavra de Deus, é impossível. Então existem algumas qualificações. Eu sei que nenhum ser humano dessa terra aqui, ele vai conseguir cumprir tudo isso aqui, ó. Porque nós estamos em processo de santificação, nós estamos lutando contra o pecado dia a dia. Muitas vezes nós não vamos ser hospitaleiros, muitas vezes nós vamos ser arrogantes, muitas vezes nós vamos ser indisciplinados, às vezes pode acontecer algum pecado da liderança no meio do povo, ou pecados pessoais, paixões carnais, algumas coisas que podem acontecer porque existe um processo de santificação, mas isso não quer dizer que essa pessoa sempre seja assim, que o coração dela seja assim. O texto está dizendo isso, que o coração não é hospitaleiro, é maldoso, não ama o forasteiro. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do forasteiro. Então, não é hospitaleiro, não é dispenseiro, não é administrador das coisas de Deus, as coisas que Deus deu para ele para cuidar, para a edificação da igreja. Então, uma pessoa que pensa só em si, aí eu entro sim naquela questão de você ser dizimista, de você ser responsável pela administração da igreja. Como é que pode? O cara que só pensa em si, no seu prazer pessoal que Deus te deu para você usar, dele para você administrar. Então a Bíblia vai falando de um monte de coisa: não ser cortês, não ser um cara adúltero, ser uma pessoa que é galanteador, onde chega está jogando cantada para as meninas, para as mulheres que está. Que crente é esse?
sem vergonha. Então, tem que ter procedimento, tem que ter cuidado, tem que educar seus filhos no caminho do Senhor, não ser negligente com relação a isso. Então você pega todos os dias a Bíblia, a palavra de Deus, senta seus filhos ali e ensina a palavra. Todos os dias faz seu culto doméstico, orienta na palavra. Quando eles forem adultos, a gente não sabe, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, mas quando for adulto ela vai continuar seguindo esse caminho. Só que algumas vezes os filhos saem do caminho, mas isso não é culpa do líder. Ele ensinou, a responsabilidade dele é ensinar, e ele não tem que se sentir culpado por isso. Agora, se ele não ensinou, aí ele é culpado, aí realmente ele não serve para ser líder. Mas se ele fez o dever de casa, não desabona a conduta dele. A gente tem que aprender isso. Grandes líderes da história, Francis Schaeffer, o filho dele foi totalmente ateu. Billy Graham, totalmente longe de Deus. Vários líderes da igreja, filhos de pastores, de presbíteros, de pessoas influentes, acabaram se desviando, mas nenhum desses homens não ensinou essas crianças quando eram crianças. Então cabe a responsabilidade sim de fazer isso. Agora, o que vai acontecer no futuro? O futuro a Deus pertence. Nós sabemos que a promessa de Deus é que se a gente ensinar, eles vão estar no caminho do Senhor durante a velhice deles. Então, o líder da igreja, de maneira nenhuma, tem que ser negligente nesses aspectos. Não tem que amar o pecado, não tem que amar o vinho. O vinho significa todo tipo de orgia. Às vezes, eu não bebo, mas eu estou em festa, eu estou em rave, eu estou em lugar de festa, de várias outras coisas que dizem, aquele irmão lá, qual é a dele? Ele está no meio dos descrentes ali, amando aquilo. Ele não está fazendo, mas ele está concordando, ele está amando. Aí você pode dizer, mas Jesus, ele andou com pecadores, mas Jesus tinha uma intenção clara de ensinar a palavra de Deus a eles. Jesus, ele intencionalmente estava no meio deles. Ele não concordava com o que eles faziam. Jesus, na verdade, era a luz no meio deles. Diferente de concordar com coisas erradas e estar ali, não, eu sou irmão, não, eu não estou fazendo, mas a aparência do mal. E a aparência do mal, ela conta muito, porque outros irmãos que nasceram de novo, que estão caminhando na fé, estão no início da fé, e de repente o líder da igreja está no meio de dissolução. Que papo é esse? Isso não é admissível, por isso que não tem que ser neófito, por isso que tem que ser uma pessoa crente, serva de Deus, que não ame o pecado, não ande em dissolução, em imoralidade, em porcaria. Tem que ser alguém que ame a Deus, não é qualquer um. Qualquer um não serve para ser líder de Deus. E em terceiro lugar, são acompanhados pela sabedoria e pela piedade. Então esses homens, eles têm que ser acompanhados de sabedoria e de piedade. Pode parecer muito para alguém cujo trabalho seria atender as viúvas pobres em suas necessidades. Todavia, na compreensão dos apóstolos, era condição para serem servos, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é qualquer um. São homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Dentre vós falamos de boa reputação, nós falamos agora cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qualquer um não serve. Interessante que sobre o Espírito Santo de Deus, todas as vezes que Deus fala que os homens estão cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, sempre tem uma ação. Não existe, não, estou cheio do Espírito Santo lá, aí aquela imagem lá da pessoa cheia do Espírito Santo ali, cheio do Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia menciona cheio do Espírito Santo, existe uma ação depois. Não existe, não, eu sou cheio do Espírito Santo. Todo cheio do Espírito Santo, ele age na comunidade cheio do Espírito Santo. E eu provo isso. João Batista,
Homem cheio do Espírito Santo, que pregava para as pessoas no deserto, lá no Jordão, e os exortava: arrependei-vos, porque senão vocês vão morrer nos seus pecados. A ação, cheio do Espírito Santo, a ação. Pregava a palavra com entusiasmo. Diz que os homens, quando viam João Batista falar, parece que ele rasgava o coração. A palavra dele era poderosa, dizia que ele era semelhante a Elias, que também tinha uma palavra poderosa. Nós temos aqui Jesus ao se revelar. Jesus era aquele prometido do Antigo Testamento. E aí ele abre Isaías. Eu quero abrir com você esse texto, Mateus capítulo 4. Vamos lá. Na verdade é Lucas 4, 18. Lucas 4, 18 diz assim: olha o Senhor, o que o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todo cheio de Espírito Santo tem uma ação. Pedro e os irmãos e os discípulos, mas aqui está dizendo ele e os discípulos, quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Quando Pedro foi liberto, a igreja estava em oração, e diz que os irmãos cheios do Espírito Santo oraram e tremeu o lugar e pediram do Senhor intrepidez para falar mais ousadamente, e foram assim, cheios do Espírito Santo, ação. Nós temos também aquele episódio de Maria e Isabel e o anjo que falou para Maria que o que vinha dela era do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ler. Está também em Lucas, está bem pertinho do texto, Lucas capítulo 1. Eu vou começar do 35. Olha só, as pessoas cheias do Espírito Santo, o que acontece? Isabel e Maria. Diz assim o 1,35: respondeu-lhes o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, pondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Olha só, o Espírito Santo, quando ela foi possuída do Espírito Santo de Isabel, ela exclamou em alta voz. Olha o que ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aí a Maria entra em cena cheia do Espírito Santo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. E o texto segue. Toda ação do Espírito Santo, todo cheio do Espírito Santo, é precedido de ações de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você vendo pessoas que andam nos caminhos do Senhor, que andam nos caminhos retos do Senhor, que na sua caminhada mostram que conhecem a Deus, que são parecidos com Jesus. Esses são os cheios do Espírito Santo. É fácil de escolher. Ficou fácil agora o critério? Ficou fácil, porque é visível lá fora, lá dentro.
Aonde essa pessoa está é visível ver a ação dela, possível colher o que acontece na caminhada dela. Daí você escolhe um livro. Mas existe um outro critério, que é o critério de sabedoria. E aí, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: o princípio do saber é temer ao Senhor. Aí diz: os loucos desprezam a sabedoria. Então só quem é louco, quem é estúpido, no sentido bíblico, é aquela pessoa que despreza a sabedoria. Mas os que temem ao Senhor são sábios. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é aquela pessoa que adquiriu conhecimento através das leituras do que estudou. Ela é cheia de conhecimento. Mas o sábio é diferente. O sábio é aquele que teme ao Senhor. Olha a diferença. O sábio é o que teme ao Senhor, e o sábio dá a resposta segundo ao Senhor. É diferente de quem é inteligente. Então existe essa diferença que ela é fundamental. E os gregos diziam que a sofia, que é a sabedoria completa, o entendimento deles que era a sabedoria completa, ela não é completa. Porque a sabedoria que eles estão falando é a sabedoria do conhecimento humano. Mas de Deus, a sabedoria é a sabedoria plena, que é o conhecimento de Deus, que ela perpassa a sabedoria humana e perpassa livros, perpassa qualquer coisa. Essa é a sabedoria verdadeira. E aí, nós temos aí um texto, que eu vou ler só um aqui, uma oposição aos sábios deste século, que os sábios, segundo Deus, eles têm que fazer oposição aos sábios ou aos inteligentes segundo o mundo, sábios entre aspas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21. 1 Timóteo 6. Timóteo 6, 20 e 21. Olha o que diz aqui o Paulo instruindo Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Os homens de Deus não andam em contenda de conhecimento, de sabedoria. A sabedoria que Deus dá, a sabedoria para a edificação da igreja, não é para conhecimento próprio, para debater conhecimento. O texto diz as contradições do saber. Isso é inaceitável dentro da igreja. A pessoa que se acha sábio para si mesmo, que usa o conhecimento do mundo ou o conhecimento bíblico para se promover. Isso não é alguém que tem a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela se opõe sim no ensinamento. Quando abre o texto, você ensina as escrituras dizendo: olha, irmãos, é necessário ser exortado por conta disso aqui, que a igreja, ou você está indo num caminho errado, através das escrituras. Então o ensino e a exortação é para edificação, mas o ensino para discussão é para destruição. Por isso que o cheio do Espírito Santo e o sábio, eles são totalmente cheios de Deus, totalmente inundados por Deus, porque é como Jesus diz: sai deles rios de água viva para abençoar a vida das pessoas e abençoar principalmente a igreja. E por fim, gostaria de ler uma conclusão aqui com vocês. A igreja que procura servos jamais poderá abrir mão desses requisitos que foi ensinado, que os requisitos da palavra de Deus, sob pena de escolher os que se destacam pela aparência, o bonitinho, vou escolher porque ele é bonitinho, ou pela condição social, vou escolher porque ele tem grana, ele vai dar um dízimo grande, ele vai ajudar as pessoas. Os que são reconhecidos como mau caráter, ou os que não conseguem ao mesmo tempo ser piedosos e sábios. Esse não.
esse que não é piedoso, que não é sábio, que é mau, que faz falcatruas, que usa de esperteza, de malícia para chegar à liderança da igreja, esse não. A comunidade certamente entendeu o zelo dos apóstolos, e para nos certificar disso, Lucas apresenta a história de Estevão, um dos servos encontrados no meio da comunidade. Homens como esse servem, homens como Estevão servem, para testificar a palavra dos apóstolos. O Lucas, que estava escrevendo, ele narra um episódio fantástico que é a vida do Estevão, o diácono que foi escolhido, um daqueles líderes da comunidade. Homens como esses, como Estevão, como Filipe, como Nicanor, como Parmenas, como todos aqueles que foram citados, aqueles 7, homens como esses servem para ser servos. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente, que essa palavra possa entrar na sua vida profundamente, que faça sentido para você, que nas eleições da igreja é diferente das eleições do mundo. Então que Deus abençoe e os guarde, e vamos orar aqui só para fechar. Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, abençoa a vida dos nossos irmãos, ser com cada um, ser com a nossa igreja, com a liderança da nossa igreja, aprofunda o conhecimento e o temor de ti a todos eles, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém.